4 e substituir. Então, 4 é igual a m vezes 3 menos 2 vezes o valor de m menos n. 4 é igual a 3m menos 2m mais 2n. 3m menos 2m dá m. m mais 2n igual a 4. Passando o 2n para lá, subtraindo, a gente descobre o valor de m. Certo? Agora vamos substituir o próximo valor. Para x igual a 2, y igual a menos 2. Menos 2, m vezes 2, menos 2 vezes m menos n. Menos 2 é igual a 2m menos 2m mais 2n. Então, repara o que a gente está fazendo, substituindo o x igual a 2 e o y igual a menos 2, aqui exatamente na função que é fornecida pelo enunciado. E, para nossa sorte aqui, acabou cortando. Olha aí que beleza, né? Menos 2 é igual a 2n. n igual a menos 1. Achado o valor de n, então, vamos botar aqui um marcador. E aqui outro. Para a gente descobrir o valor de m, a gente usa o fato que m é igual a 4 menos 2n. Olha ali o balãozinho. m é igual a 4 menos 2 vezes o valor do menos 1. Menos vezes menos dá mais. 2 vezes 1, 2. Então, o valor de m é m igual a 6. E a gente marca gabarito. Os valores de m e n são 6 e menos 1. Gabarito, letra C. Questão de número 7. Questão da SpaceX. Seja a função, então essa função ela é igual a 1 toda vez que o x for irracional. Então, um fato aqui já conhecido é que quem é irracional aqui? Irracional é quando o número ele não vira fração de numerador e denominador inteiros. Então, irracional, raiz de 2, raiz de 3, raiz de 5, π, a constante é também. Agora, quem é racional? Racional são os números que viram frações de numerador e denominador inteiros. São as dízimas periódicas
os decimais exatos, os números inteiros, os números naturais. Então, racional, o 0, o 1,333. Excelente. Agora, a gente pode voltar para a questão. F de π é igual a é igual a 1, porque o π é irracional. O f de raiz de 2 é igual a 1 também, porque 1 é irracional. O f de 0, como 0 é racional, é menos 1. E o 1,333, que também vira fração, é 4/3, é igual a menos 1, porque ele está na linha de baixo. Agora a gente substitui a nossa expressão. O f de π, que a gente já viu que é 1. O f de 0, a gente viu que é menos 1, só que tem um menos na frente. O f de 1,33 também é menos 1, dividido por 3 vezes o valor do f de raiz de 2, que a gente já viu que é 1. Então, essa expressão é 1 mais 1 mais 1, dividido para 3. 3 sobre 3. Então, a resposta desse problema vale 1. E o gabarito está na letra C. Questão de número 8. Sejam as funções f e g definidas por f de x igual a 2x menos 1 e g de x igual a ax mais b. G será a inversa de f, se e somente se. Para a gente descobrir a inversa da função f, vamos dar uma circulada aqui na função f. Vamos dar uma marcada nela aqui. Para a gente encontrar a inversa da função f, a gente troca o y dela por x e troca o x dela por y. E a gente precisa isolar o y. Como o 2 está multiplicando o y, a gente tem aqui que o y ele é x mais 1 dividido por 2. E vamos melhorar isso. Y é x sobre 2 mais 1 sobre 2. Y é meio vezes x mais meio. Essa já representa a função inversa, onde esse coeficiente é o a e esse coeficiente é o b. O a multiplica o x e o b não. Repara que o gabarito já está na letra D. O valor de a é igual ao valor de b, que é igual a 1 sobre 2.
A questão de número 9, ela tem um erro de digitação no enunciado. Onde está escrito 15, na verdade é 16. A função x² menos 256 vezes 10 a menos 16 tem como uma de suas raízes. Quando o cara diz raiz, a gente faz y igual a zero e descobre o valor de x. Então, o que a gente tem aqui é x² menos 256 vezes 10 a menos 16 igual a zero. A gente vai isolar o x e tirar a raiz dos dois lados. Raiz de 256 raiz de 10 a menos 16. Raiz quadrada de 256, 16, porque 16 vezes 16 dá 256. E aqui a gente corta, ó. A gente simplifica por 2. A gente simplifica por 2. E esse cara fica valendo 8. E a raiz desaparece. Tá certo? A raiz sempre desaparece quando você dividir e virar índice 1, que aí não existe, tá? Então, a gente fica com a raiz, sem a raiz, na verdade, de 10 elevado a menos 8. Como nas opções só tem raízes positivas, ele pergunta uma de suas raízes. A gente vai encontrar a raiz positiva. 16 vezes 10 a menos 8, esse 8, com sinal negativo, faz a gente andar com a casa. 3, 4, 5, 6, 7, 8 casas. Então, o que a gente tem aqui são 8 casas após a vírgula. O expoente diz pra gente a quantidade de casas. E o gabarito, letra C. Questão de número 10. Questão da ESA. F de 2x mais 1 é igual a x² mais 2x. Então, o valor de f de 2 é... O 2 está dentro do f. E quem está dentro do f ali é o 2x mais 1. Eu preciso que esses caras tenham o mesmo valor. Ó. Eu preciso colocar o 2 dentro do f. Eu preciso, então, que o 2x mais 1 seja igual ao 2. 2 menos 1, 1. Eu preciso que o x seja 1 sobre 2. Mas não é o x que a gente quer. A gente quer o f de 2. Agora a gente substitui. F de 2 vezes 1 sobre 2 mais 1 é igual a 1 sobre 2 ao quadrado mais 2 vezes 1 sobre 2. Esse 2 aí, ele corta. Cortou, 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 cortou. 1 mais 1, 1 quarto mais 1. Então, olha o 2 aí que a gente queria. A gente queria o f de 2. Aqui a gente vai multiplicar e depois a gente vai somar.
4 vezes 1 mais 1 dividido por 4. E 4 vezes 1, 4, mais 1, 5 quartos. Gabarito, letra A. Seja a função linear f dada por f de x igual a x mais b, que satisfaz a condição f de 5x mais 2 igual a 5 f de x mais 2. Pode-se afirmar que a gente vai pegar o x mais 2 aí, o 5x mais 2, e vai substituir exatamente no x da função f, para poder fazer a composta. O que temos ali? O a vezes o 5x mais 2 mais b. Então, acabou o lado esquerdo da igualdade. 5 vezes o valor. Agora o f de x. O f de x, ele é ax mais b, mais 2. Fazendo a distributiva, a vezes 5x, 5ax mais 2a mais b é igual a 5ax mais 5b mais 2. Cortou, cortou. 2a é igual. Vamos pegar esse b aqui, ó, e passar para a direita, trocando o sinal. 5b menos b, menos 1b, 4b. Vamos agora dividir tudo por 2. Todo mundo vai cair pela metade. 2b mais 1. Então, essa é uma relação que a gente encontra entre o A e o B. A igual a 2b mais 1. E o gabarito está na letra C. Questão 12. Sejam f e g funções polinomiais de primeiro grau, tais que o gráfico de f passa por 2, 0. 2, 0, pessoal, como a coordenada y é 0, como a coordenada y é 0, então quer dizer que isso aqui vai estar no eixo x. Quando y é 0, está no eixo x. E quando x é 0, está no eixo y. Então, o gráfico de f passa por 2, 0. E o de g por menos 2 e 0.
Se as interseções dos gráficos é em 0,3, então vai estar exatamente ali. Um dos gráficos, então, ele passa por 3 e pelo 2. Esse que passa pelo 3 e pelo 2 é a função f. Agora, a gente tem uma outra função, que é a função g, e a função g ela passa por menos 2 e 0. E pelo ponto de interseção. Elas se intersectam, elas se encontram exatamente no ponto 3, ponto de coordenadas x igual a 0, y igual a 3. Então, uma função é a f e a outra função é a g. É correto afirmar que, para a gente saber se uma função é crescente ou decrescente, a gente tem que olhar o que acontece da esquerda para a direita, tá certo? Se eu olhar da esquerda para a direita, a reta verde ela está subindo. Logo, a reta verde ela é crescente. Quando eu olho para a reta vermelha, da esquerda para a direita, ela está caindo. Então, ela é decrescente. Decrescente. Então, a F é decrescente e a G é crescente. O gabarito é letra D de dado. Questão de número 13. Questão da SpaceX. A gente tem uma função real, função g, e ela tem 3 pedaços essa função. Para x menor que 1, menor ou igual, a gente usa 5 elevado a x. Se o x estiver entre 1 e 3, a gente usa essa fórmula grande aqui. E para valores de x maiores que 3, a gente usa x sobre 2 mais 1 sobre 2. Então, vamos lá. Vamos começar calculando o g de 1, porque olha a pergunta do enunciado. G de G de G de 1. O G de 1, a gente tem que usar esse carinha aqui, ó, porque 1 é menor ou igual a 1. Então, a gente olha para cá e substitui o x pelo 1 aqui. Cinco elevado a 1, 5. Então, G de 1 já morreu. São 3 Gs. Agora, a gente vai para G de 1. G do G de 1. Quando a gente olha para G de 1, que está no quadradinho, a gente sabe que esse carinha aqui vale 5. Então, o que a gente precisa calcular é o valor do G de 5. Agora a gente vai lá na função e observa que 5 é maior que 3. Então eu tenho que usar essa fórmula, colocar no lugar desse x o valor de 5. 5 sobre 2 mais 1 sobre 2 igual a 3. Agora vamos à pergunta. O que queremos? Queremos G do G do G de 1. Sendo que G do G do G de 1, o valor
dessa expressão a gente já calculou, a gente já viu que é 3. Então, queremos o valor do g de 3. Só que para usar o 3, a gente tem que usar aqui, porque o 3 está entre 1 e 3. Então, a gente vai substituir esse x por 3 e esse x por 3. Isso vai ser igual a menos 3 quartos vezes 3 ao quadrado, mais 3 meios vezes 3, mais 17 dividido por 4. O que temos aí é menos 27 sobre 4, mais 9 sobre 2, mais 17 sobre 4. O MMC é 4. Então, 1 para cá, 2 para cá, 1 para lá. Essa conta, então, virou menos 27, 2 vezes 9, 18, 1 vezes 17, 17, dividido por 4. Isso vai dar 8 dividido para 4. Resposta 2. Gabarito, letra C. Questão de número 14. Seja A 1, 2, 3 e F uma função de A em A. Então quer dizer que o A é o domínio e o A é o contradomínio dessa função. Dado f de 1, f de 2 e f de 3, o conjunto de solução de f de x igual a 3. X ele tem que pertencer ao domínio. O x só pode ser 1, ou 2, ou 3. Se o x for 1, vamos substituir f do f de 1. Mas f de 1, segundo o enunciado, é 3. E f de 3 é 2. Como tinha que dar 3, é falso. Significa que 1 não é solução. Agora a gente tenta x igual a 2. F do f de 2. E o f de 2, ele vale 1. E o f de 1 vale 3. Então tinha que dar 3 mesmo. Verdade. Então, 2 é a solução, certo? Vamos tentar outra. Se x igual a 3, então o f do f de 3 é igual ao f de 2, porque o f de 3 é 2, a gente olha de dentro para fora. E o f de 2, ele vale 1. Então aqui deu
Falso. Logo, x igual a 2 é a única solução. 14, letra B. Questão 15. f de x igual a 3x menos 2 é dado que f de a igual a b menos 2. F de a igual a b menos 2. F de a é 3 vezes o valor de a menos 2. Isso está escrito no enunciado. F de x é 3x menos 2, f de a é 3a menos 2. Vou cortar e vou obter o valor de b igual a 3a. E guarda esse valor para mim. Agora vamos usar a segunda informação. A segunda informação diz que f de b é igual a 2b mais a. Só que f de b, segundo a função, é 3b menos 2. 3b menos 2b, b. b igual a mais 2. Só que a gente acabou de ver que o b ele vale 3a. Então 2a igual a 2, a igual a 1. O valor do b é 3 vezes o valor do a. Só que o a vale 1. Então b igual a 3. A gente nem precisava do b. Só o a aqui nesse problema já era o suficiente. F do f de a é f do f de 1. Só que f de 1 é 3 vezes 1 menos 2. E é igual a f de 1, que é 3 vezes 1 menos 2, que é igual a 1. Gabarito, letra B. Questão 16. Sejam as funções f e g, f de x igual a x mais 2 e f de g de x igual a x sobre 2. Vamos começar por isso aqui então. Ó. F de alguma coisa x sobre 2. Mas repara, o f de qualquer coisa
é a coisa mais 2. Então isso significa que o f disso aqui é isso mais 2. G de x mais 2 é igual a x sobre 2. G de x é igual a x sobre 2 menos 2. E aí, vamos guardar essa informação. Essa é a função g. Olha a pergunta. Podemos afirmar que a função inversa da g. Para a gente calcular a inversa, a gente vai trocar x por y e y por x. E depois vamos isolar a variável y. Passo 2 para lá multiplicando 2 vezes o x mais 2. Só que vamos lembrar que x mais 2 é a própria função f. E o y é a nossa função inversa da g. O gabarito vai ser a letra